Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Oftcast. No episódio de hoje vamos contar com a presença do Dr. Ivan Corso Teixeira, ele que é diretor clínico da Vision São Paulo, chefe do serviço de catarata da H-Olhos e também é professor e assistente do serviço da Santa Casa de São Paulo. O Dr. Ivan tem uma grande experiência com lentes premium e hoje vai contar um pouquinho da sua experiência prática com esse tipo de LIOS, como que ele faz as conversões para LIO premium nos seus pacientes, explicar um pouquinho das diferenças entre as lentes também e conversar muito mais coisas sobre catarata e o implante de lentes. Queria dar boa noite ao Bernardo, boa noite ao Dani e boa noite, Ivan. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, galera. Pô, baita honra aí. Prazer estar aqui com vocês, bater um papo descontraído aí, vamos ver o que sai. Prazer te receber aqui, Ivan. Vai ser um papo bem legal. Tomara que a gente consiga fazer um papo descontraído sobre lentes premium aí, esse tema que todo mundo adora, todo mundo tem muita curiosidade, principalmente a nossa audiência, que é predominantemente formada aí por residentes, fellows, então o pessoal que ainda não tem tanta experiência e também agora o pessoal mais sênior também está começando a assistir mais, então muito legal, a gente vai tentar aprofundar nesse assunto, mas de uma forma prática, descontraída e que realmente possa fazer a pessoa escutar e amanhã aplicar aí algumas dicas que o Ivan vai dar. Prazer imenso poder receber o senhor aqui, doutor Ivan. Senhor não, né, mano? Pelo amor de Deus. O cara é novo, você é novo. É um prazer receber você, tranquilo. Ivan. Espero que a gente tenha uma discussão aí bem bacana. Já descontraímos, já. Tá descontraído já. É um tema que é sempre muito pedido pelos nossos ouvintes, né? E a gente espera contribuir bastante com o conhecimento. E a gente vai ler as perguntas do pessoal no final também. A galera tá participando bastante da caixinha, né? Isso aí. Bom, vamos começar fazendo a primeira pergunta de hoje. Então, assim, o paciente quando procura o senhor, N motivos... Não, já você procura você. Vamos falar você. Para colocar uma lente de catarata, ele já sabe que tem catarata, vai colocar uma lente. Ele procura diretamente para uma LIO Premium ou ele primeiro pensa assim, eu quero colocar uma lente, ou ele já vai direcionado para a LIO Premium? Como é que costuma funcionar isso? Eu acho que eu vejo de tudo, assim, tem das duas coisas. Eu vejo desde paciente que nem sabe que tem que pôr lente numa cirurgia de catarata, até o paciente que já vem com o print do site de alguma lente e fala, doutor, eu quero pôr essa daqui. Então, acho que a gente tem que estar preparado para todos os tipos de cenários, assim. Você tem que entender que os pacientes são diversos. Mesmo eu estando no espigão da Paulista atendendo, eu vejo de tudo. Mas tem sim, tá cada vez mais frequente. Uma coisa que eu não sei se a gente vai discutir agora, mas eu já vou dar uma palhinha assim, é muito interessante como os pacientes satisfeitos com o LIO Premium, eles indicam outros pacientes com uma velocidade muito maior do que os pacientes que colocam uma lente monofocal, por exemplo. Isso tem muito a ver com a questão de satisfação pós-operatória. Os pacientes com lente difrativa, principalmente as lentes difrativas, que você consegue ter uma independência dos óculos realmente grande, eles ficam tão satisfeitos que eles contam para todo mundo. Isso aí vem muita indicação, né? A fulana, minha vizinha, ou meu marido, ou minha irmã colocou tal lente, eu quero colocar a mesma lente. Eu tenho histórias assim de operar uma pessoa, aí opera a esposa, aí opera a vizinha, aí opera marido do vizinho. O ruim é quando... Vai fazendo assim O ruim é quando alguém tem alguma contraindicação, né? Vem com aquela expectativa grande de colocar uma determinada lente e fala, pô, não dá pra colocar, né? Então também acontece isso. Com certeza. E acaba recebendo muita segunda opinião, assim, também não? Passou por um cataratólogo e foi indicar? Muito comum. Assim, eu vejo muita gente que não indica, na verdade é o contrário, né? Então o paciente passa com outro médico e fala, ele falou que ia me operar, mas não me senti muito seguro, vim aqui com o senhor. Ah, tá bom, legal. Aí eu falo, a gente tem... E eu dou uma lista de opções de lentes normalmente, né? Explico se o paciente tem astigmatismo ou não, se tá de uma tórica, se ele quer colocar só pra longe, pra perto. Então, todas aquelas orientações. Lembra, assim, durante o podcast inteiro, quando eu falo pra longe, pra perto, eu nunca falo, você vai ficar sem óculos nenhum, mas você tem uma preferência de visão para longe ou para perto, vamos deixar assim. Depois a gente vai desenvolvendo o assunto. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas apenas, mas é frequente, hoje em dia é frequente isso acontecer. Vamos começar então assim, realmente do começo, né? O paciente chegou, tem catarata, você vai fazer o exame pré-operatório dele. Pensando aí numa possibilidade de colocar uma LIO Premium, como que é a sua rotina de pré-operatório? Que tipo de exame que você acha assim, que hoje em dia é obrigatório no paciente, que você vai ou não colocar uma LIO Premium? Passa pra gente assim, a sua rotina de exames. Assim. Então eu vou passar o que é o nosso protocolo lá no hospital e o que eu acho que é primordial, porque eu acho importante a gente que é formador de opinião também tomar cuidado com falar, não, você tem que ter tal exame, você tem que ter tal exame, tem que ter tal exame, e a gente sabe que a realidade no país todo talvez não seja essa, né? Então eu acho que o que a gente faz no protocolo, padrão, então são 5 exames para todos os pacientes que vão operar catarata,
mesmo se ele vai fazer lente premium ou não, que é biometria, topografia, microscopia especular, mapeamento de retina e PAN. Esses são os 5 que a gente faz sempre. Antes a gente fazia a paquimetria também, agora a gente já tirou, porque já sai no Pentacan, já sai as 2 coisas, então não precisa fazer mais o pedido específico disso. O paciente optou por uma lente premium, OCT por todo mundo. Isso não tem discussão. A gente sabe bem que, mesmo, e eu defendo muito a equipe de retina lá do H-Olhos, porque nos estudos que foram publicados, fala-se que pelo 6, 7% dos pacientes que vão operar de catarata, eles apresentam alguma alteração macular. Lá no nosso caso isso é bem menor, porque todos os mapeamentos de retina são feitos por retinólogo. Então esse índice é muito, muito pequeno de um paciente que a gente faz OCT tem uma alteração que não foi pega no mapeamento de retina. Mas mesmo assim a gente faz OCT para todo mundo. Por que topografia? Porque eu preciso saber como que é a qualidade dessa córnea. Se ela tem astigmatismo e se esse astigmatismo é um astigmatismo bonito ou feio, se eu consigo corrigir ele ou não. Biometria, obviamente, é essencial. E aí, para lente premium, principalmente lentes de correção de presbiopia, vamos acertar uma coisa aqui. Quando a gente está falando de lente premium aqui, a gente está tirando tóricas monofocais. A gente está falando de lentes para correção de presbiopia. Esse é o nome, Tórica hoje em dia é standard, só para a gente alinhar, assim. Então, a gente está falando de lentes de correção de presbiopia. Lentes de correção de presbiopia, na minha opinião, é mandatório você ter um biômetro óptico. Acho que o biômetro de imersão não funciona mais para esses casos, porque as lentes modernas não pegam mais, alguns parâmetros secundários de cálculo de lente ele não gera. Então, eu acho que se você está pensando em fazer lente premium com uma certa seriedade, acho importante você ter um biômetro óptico. E a tomografia de córnea que você comentou, não é padrão também. Esse seria especial, a tomografia de córnea pentacano. Lá no hospital a gente faz como uma topografia, né? Então a gente solicita a topografia para o convênio. Em substituição à topografia, vocês fazem o Pentacam pela disponibilidade. Mas quando eu falo tomo, eu acho que é importante um aparelho de imagem da córnea que você esteja habituado. Então, passando para aquele lado, assim, diversas realidades, dá para você fazer com um topógrafo de anéis de plácido perfeitamente. Se você está acostumado com ele, melhor ainda. Eu preciso saber se ele tem astigmatismo. Tem astigmatismo? Você consegue ver no biômetro. O biômetro me fala se tem astigmatismo ou não. A diferença do biômetro para um exame de imagem eu consigo corrigir aquele astigmatismo? Regular, não é? Quais são as características? Exatamente, eu preciso ver a carinha dele, preciso ver se ele que quando eu dou aula, eu falo de avaliação quantitativa, que são os números, K1, K2, KM, e a avaliação qualitativa, que é a imagem, né? Que é o mais importante. Falar, no Pentacam dá um monte de informação, um monte de números, um monte de detalhes, isso aqui. O mais importante é a imagem. Eu olho aquela córnea. Essa córnea, dá para corrigir com uma lente tórica? Ou com uma lente difrativa tórica? Ou com uma lente de foco estendido com modulação de aberração esférica e tórica? Dá? Legal. Não dá? Eu aviso o paciente. Hoje mesmo peguei uma paciente que não usa óculos para longe, usa óculos só para perto, tá com uma cataratinha cortical anterior, 0,5 de visão, e tem uma puta marginal pelúcida e nem sabia. Então, se você não faz exame de imagem de córnea, você passa batido. E a questão da avaliação do olho seco? Você faz alguma coisa específica nesses pré-operatórios? É comum você ter que tratar o olho seco antes da cirurgia de catarata? Como que está em relação a isso? Não é comum, mas a gente vê com uma certa frequência. Eu faço a avaliação na lâmpada de fenda, não peço nenhum exame específico de praxe. A partir do momento que eu vejo que tem alguma alteração, boot alterado, algum outro ceratite punctata que não melhora, aí a gente tem spa de olho seco lá no hospital, a gente faz um tratamento mais sofisticado, digamos assim. Alguns casos se beneficiam com um tratamento específico para disfunção de glândulas de Benbomes no pré-operatório. Mas é muito raro fazer o tratamento. É importante, assim, né? Avaliar o olho seco no pré-operatório, até para uma biometria de mais qualidade, né? Às vezes as pessoas esquecem isso. Vai fazer lá a biometria, Pentacam, etc. E esquece a própria topografia, né? Às vezes altera a topografia. Eu gostei do termo spa de olho seco, né? Bacana. Agora tá na hora. Tudo tem que... A topografia é um negócio super interessante, porque o que a topografia mede? Ela mede o reflexo dos anéis de plácido que batem aonde? Ele não bate na córnea, ele bate na superfície lacrimal. Então, se tem uma superfície lacrimal que tá com uma formação incorreta, que ela tá quebrando, só os seus discos que saem na foto lá da topografia saem todos alterados. Então, isso que o Bernardo falou é perfeito. Você tem que ter uma superfície adequada para tratar. Eu acho bem legal isso que você falou, um recado interessante para quem está ouvindo. Assim, eu acho que se tiver num centro com maior disponibilidade de recursos, o OCT no pré-operatório de LIO Premium, ele é importante. Por mais que você falou, se tiver um retinólogo experiente, o cara vai fazer um bom exame ali no mapeamento, na biomicroscopia de fundo, mas existem aquelas
daquelas sutilezas ali da retina, né? O cara tem ali uma alteração na zona elipsoide discreta e tal. É importante, eu acho, você ter hoje em dia, tá bem disponível, então acho que vale a pena pedir no pré-operatório de Leo Premium. Operatório de Phaco com lente normal, não vejo tanta vantagem em relação a um bom mapeamento de retina. Ainda mais considerando que a maioria dos pacientes que vão operar catarata são idosos, muitos já têm drusas e você tem que ver se essas drusas eventualmente são um risco para DMRI. Então imagina se às vezes faz um tratamento com uma Leo antes de um DMRI já desenvolvido e depois ele pode ter queixa também, né? Eu tenho diversas histórias. Se eu pudesse fazer o CT para todos os meus pacientes que vão operar, independente da lente, eu faria. Só que a gente tem que ter um pouco de noção econômica da coisa toda. Mas um caso que é bem ilustrativo, assim, eu operei há uns 2 meses atrás um médico e ele não tinha indicação de lente premium, colocou uma lente monofocal tórica. Para lente monofocal tórica a gente não faz OCT. Um mês depois a visão não estava boa, ele não estava sentindo bem, OCT, uma puta membrana EP. Que provavelmente ele tinha antes e não foi diagnosticada. E então eu não consegui falar para ele antes. Se eu soubesse antes, eu tinha falado, você tem uma membrana EP. Se operar catarata tem risco de progressão da membrana. Então você tem que entender esses detalhes. Ah, tá bom, beleza, entendeu. Agora não, agora ele acha que a cirurgia de catarata gerou uma membrana nele. Provavelmente é algo que ele já tinha. Eu tenho um caso, a gente não fez diagnóstico. Eu tenho um caso que é até interessante contar também, é um pouco parecido com o que você fez, mas o meu é um pouco diferente porque eu tinha feito o CT. Então eu fiz uma cirurgia de catarata no final do ano passado, o paciente tinha uma membrana EP também, mas aquela membrana EP que não causava tanta distorção de retina, né? Para quem não sabe, eu sou retinólogo, poderia ter feito a vitreia, mas eu achava que ia ficar bem só com a Phaco, e ficou super bem só com a Phaco, ficou ali com seus 20, 25 de visão. Só que aí, 3 meses depois, né, piorou um pouco a membrana epitiniana, a paciente veio cheia de não mitox na consulta, falando assim, minha visão tá horrível, sua cirurgia não funcionou e tudo mais. Tinha progredido a membrana epitiniana. Só que eu tinha feito tudo no pré-operatório, eu mostrei para ela, olha aqui, antes da cirurgia já tinha essa membrana, estava tudo descrito no prontuário, olha, a gente optou por fazer só a Phaco no primeiro momento e tudo mais. Então, assim, às vezes é importante ter como uma forma de documentação, né? Claro que esbarra na questão de convênio, questão econômica que você falou, mas podendo pedir, havendo a disponibilidade e, enfim, havendo a viabilidade do ponto de vista prático, é uma coisa que pode ajudar bastante. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, Ivan, você falou assim, então beleza, se for Leo Premium, faz OCT em todo mundo. Então assim, em que momento que você conversa com o seu paciente sobre Leo? Então é antes do pré-operatório, é depois? Porque em teoria não adianta muito ficar falando de Leo se o cara tiver alguma contraindicação. Então, em que momento que você conversa com ele sobre isso, assim? Depois dos exames, antes dos exames, como que é? Eu evito falar de lente na primeira consulta do paciente. Então, ele chegou, e é assim, é clássico. Todos os pacientes, a primeira pergunta que eles fazem, antes mesmo de saber se dói, se tem que ficar de repouso, ou se tem que ficar internado para operar, a primeira coisa que ele faz é, quanto custa a lente? Isso é muito comum. Eu falo, não sei ainda, a gente precisa ver, eu vou pedir os exames, eu vou checar, existem diversos tipos de lentes diferentes. O meu diálogo normalmente é esse, tem diversos tipos de lentes diferentes, eu não sei quais são boas opções para o seu caso ainda, vamos fazer todos os exames, depois você vai voltar com os exames prontos comigo. Normalmente são 2 consultas que o paciente faz comigo para operar, uma que é a primeira mesmo, e no retorno ele já vem com tudo prontinho. E aí nesse retorno tem alguns guias, tem algumas ilustrações, tem bastante material que acho que isso ajuda bastante também. E aí eu explico para o paciente as opções, mas sempre com todos os exames prontos. Um ponto importante, né? A gente avaliou a parte de exames do paciente, mas tem uma outra parte que o aparelho não avalia, que é o perfil do paciente que está querendo a lente premium. Como é que você extrai essa informação do perfil do paciente, ansiedade, detalhe, que ele é um cara muito detalhista, e qual é a importância disso na hora de escolher a lente? Faz diferença? Eu acho que essa é a parte mais importante e a parte mais difícil da brincadeira inteira. Talvez aonde a ciência se transforme um pouquinho em arte, assim. Você conseguir entender o que é que aquele paciente quer e quais são as ambições que ele tem. E um dado interessante é que quanto mais tempo você tem de prática, você vai vendo cada vez melhores resultados, assim. Então, tem alguma coisa que talvez seja um pouco difícil de explicar. Nos protocolos que a gente monta lá no hospital, a única coisa que eu consegui ter uma correlação, por enquanto, com uma menor satisfação pós-operatória com lente difrativa é o paciente míope. Então, o paciente baixo míope, 1,5, 2, esse é o paciente que ele vai ser mais exigente com a visão de perto e ele fica, via de regra, um pouco menos... Não estou falando que ele é contraindicação, que você não tem que colocar, que o paciente vai achar ruim, não. Mas ele
fica menos emocionado com a cirurgia, assim. O paciente, outros pacientes do hemétrope, hipermétrope, qualquer outra coisa assim, ele fica deslumbrado, digamos assim. E o míope, ele fala, tô bem. E aí, tá tudo bem com o senhor? Tá. O cara já tava acostumado a ver bem de É, perto, e né? alguns reclamam, assim, a visão não fica igual. O cara que tem 2 de miopia, 2,5 de miopia, uma lente difrativa, mesmo as mais modernas, ela não vai dar a visão que dava. E ele não entende, às vezes, que você colocou uma lente para enxergar bem de longe, porque às vezes o dia a dia dele não é de longe, então não fazia muita diferença. Então, acho que de todas as causas de insatisfação, a mais predominante, assim, a mais perceptível é a questão da miopia baixa. E aí, o perfil do paciente, o que ele faz, o que ele não faz, é meio difícil, né? Porque tem-se essa clássica perfil do paciente bom, a dona de casa, hipermétrope, que... Palavra cruzada. Aquela que no fim das contas é uma bobagem, às vezes. Eu vejo muito mais mulher sendo muito mais detalhista com a visão, assim, muito mais perfeccionista do que homem. Que homem que dirigir, para dirigir você não precisa ser mais que 0,5, sei lá. Ele olha o celular, mas ele aumenta a letra, ele olha de vez em quando, só ele assiste o jogo de futebol, ele não tá... Então, a gente tem que tomar cuidado um pouco, talvez, com esses preconceitos ou conceitos, não sei, que a gente tem em relação às pessoas, tomar bastante cuidado com isso e conversar. Acho que o mais importante é você explicar o que vai acontecer, né? Eu já tive pacientes que eu tinha certeza que não tinha certeza, porque não posso falar que eu tinha certeza, que se eu tivesse certeza eu não tinha indicado, mas assim, eu tinha uma suspeita grande que ele ia ficar insatisfeito e ficou ótimo. Eu tenho pacientes que eu tinha certeza que ia ficar perfeito e o cara, mais ou menos, assim. Ou então, às vezes, aparecem algumas outros sintomas que você nunca nem viu e você não consegue explicar direito. Às vezes, paciente que... As lentes difrativas mais modernas, elas dão uma visão de longe muito, muito boa, assim. Então, eu tô acostumado a ver os pacientes ficarem 20/20, 20/15, e mesmo nas curvas de defocus que a gente monta lá, os pacientes ficam. E às vezes tem algum outro paciente que fica 20/30, por exemplo. E você não consegue explicar direito qual que é o motivo, você não acha, você faz exame, você não dá visão. Será que ele não tinha potencial de visão mesmo? Será que é a lente que tá... Será que o contraste baixou a ponto do cara não... Então tem algumas coisas que a gente não tem resposta mesmo. E vocês costumam fazer algum tipo de checklist, alguma coisa assim? Porque a gente já viu alguns que passaram aqui no programa, inclusive, que eles têm alguns questionários que eles fazem antes com os pacientes. Tem questionário pré-operatório, eu não faço. Mas tem lugar que entrega até na recepção, assim, né? Na sala de espera, o cara já monta. Takashi tinha falado que fazia. Pensando nessa questão... Eu gosto do tete-a-tete, eu gosto de trocar uma ideia ali mesmo. Mas eu sou... Uma coisa que eu posso falar, eu tô cada vez mais permissível em relação o perfil do paciente. A minha ideia é explicar, principalmente os halos e o glare, que são as coisas que mais incomodam o paciente no pós-operatório, explicar bem isso. Explicar que ele não vai ficar 100% do tempo sem óculos, talvez ele precise de óculos para alguma coisa. E ser sincero, falar, isso aqui não é milagre, é uma cirurgia que vai te ajudar bastante, mas você não vai voltar a ter o cristalino que você tinha quando tinha 20 anos, não adianta. Então, assim, se você falou que... não sei se eu posso dizer isso, se eu não puder, você me corrige. Mas assim, se você está cada vez menos levando em conta essa questão do perfil do paciente, você está levando mais em conta questões anatômicas do olho dele, se tem alguma alteração ali, de repente, uma maculopatia leve, alguma drusinha, você pode preferir uma lente em detrimento de outra, ou, enfim, como que você está organizando isso, assim, para decidir qual lente é melhor para aquele paciente? Eu acho que eu me expliquei de forma não muito clara. Eu acho que o fator psicológico é extremamente importante. Só que a gente não consegue achar uma relação com alguma coisa específica. Então, eu não consigo correlacionar com o paciente detalhista, não. Ah, tá, entendi. Então, não é que não é importante. Talvez seja a coisa mais importante. Eu só não tenho um guia que fale, faça assim que vai dar certo. Já pensei em diversas coisas, tem alguns sites de análise psicológica para outras coisas totalmente diferentes, tentar usar isso, fazer uma análise mais profunda, tentar entender algumas coisas que a gente, oftalmologista, a gente não sabe. Não sabe mexer com psique, não é essa a nossa área. A minha dúvida é, então, assim, sem levar em conta essa questão psicológica, que eu concordo que é muito difícil de você avaliar.
Pensando assim, na questão dos hábitos do paciente, aquele cara que dirige muito à noite e tudo mais, eu posso preferir uma lente que vai causar menos halos, menos glare, uma de foco estendido, por exemplo, ou então a pessoa que quer uma visão de perto melhor, eu posso oferecer uma bifocal, enfim, como que você organiza isso e explica para os pacientes as opções e que tipo de paciente você tem indicado cada uma dessas lentes aí de correção de presbiopia? Tá. Então, vamos separar as coisas. Lentes difrativas, principal efeito colateral, como você falou, halos, glare, visão noturna, principal problema. Então, paciente que mora fora de São Paulo, fora de outra cidade qualquer aí do Brasil, mas que pega estrada todo dia à noite, os halos, eles incomodam mesmo na direção. Então, é um ponto de preocupação. Nesses casos, quando eu sei que é uma questão de direção, eu não opto nem por outras lentes de foco estendido, porque eu acho que elas vão gerar problemas semelhantes. Acho importante eu separar, fazer uma pausa só para a gente separar um pouquinho os tipos de lentes. Sim. Porque eu tenho um conceito um pouco diferente a respeito delas e o que a indústria vende, muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado, assim. Tem que estudar bastante ótica, porque tem algumas bobagens sendo faladas por aí, não que eu acho que eu esteja certo, mas eu acho que eu tenho alguns conceitos que são relevantes passar para o pessoal. Na minha opinião, a gente tem dois tipos de lentes diferentes, de correção de presbiopia ou de não correção de presbiopia. Tem as lentes que, para mim, para correção de presbiopia, são predominantemente difrativas, então a função dela de gerar múltiplos focos é difrativo, e tem as lentes que têm funções refrativas. Aberração de modulação, modulação de aberração esférica. Puta, aí os caras inventam um monte de coisa diferente para falar uma mesma coisa. Que você gera focos diferentes baseados na curvatura da lente. E não em degraus que desviam quase que mecanicamente a luz. Então a gente tem as lentes difrativas e as lentes refrativas. Ivan, mas tem lentes difrativas que são de foco estendidas, não são de visão. Tem. Qual que é a diferença delas? Elas têm uma adição menor. Ponto final. Isso já foi provado pelo Gatinel há mais de 5 anos atrás, que ele mostra que as lentes que supostamente tinham as primeiras gerações, não vou falar nomes de lentes aqui, acho que não é o objetivo, mas as primeiras gerações de lentes de foco estendido não eram que lentes difrativas de baixa adição. Então, você pegava, ao invés de ter duas corcovas lá do longe e do perto, essas duas corcovas se juntavam tanto que formavam um platô só e parecia que a lente tinha um foco estendido, mas isso não é bem assim. Então, das lentes difrativas, principal preocupação, halos e glare. O paciente não quer ter halos e glare de jeito nenhum, a gente pode partir para o outro lado, para as lentes refrativas. Tem as lentes de foco estendido e tem as lentes hoje em dia que até são chamadas de lentes asféricas de última geração ou asféricas premium, e aí cada fabricante fala uma coisa. Então, essa é a diferença. Hoje, o paciente, quase que o paciente tem que me convencer a não colocar uma lente difrativa no olho dele, porque eu acho que as qualidades são melhores. Lentes que mexem com aberração esférica, que têm curvaturas diferentes na superfície anterior, elas vão baixar a visão para longe. Então, você pega uma lente que não é difrativa e que ela gera... Para ela dar visão de perto, ela tem que diminuir a visão de longe. Não tem almoço grátis. De algum lugar, ela tem que tirar. Então, quanto mais visão de perto ela der, menos visão de longe ela vai dar. Ponto final. E você vê isso nos gráficos dos fabricantes. Ninguém fala, mas se você entra lá... Se você entrar em documentos de patente, eu estava falando de semana passada de algumas lentes que estão chegando, você consegue ver que os gráficos de curva de defocos deles, do próprio fabricante, mostra que a visão de longe baixa. Então, pera lá, eu tô indicando... Então, é um paciente que dirige muito, que quer visão de longe, porque ele dirige à noite, quer ter segurança para dirigir à noite. Eu não indiquei uma lente trifocal para ele, porque eu tô com medo dos halos e glare. Eu vou indicar uma lente que vai diminuir visão de longe para ele? Será que faz sentido isso? Não sei. Muitas vezes eu acho que não. Então, o meu volume de cirurgias de lentes não difrativas, de lentes refrativas, é bem pequeno hoje em dia, porque eu já testei todas as modalidades que tem no mercado brasileiro hoje em dia, e eu me incomodo um pouco com essa questão de visão de longe. Fala, Ivan, mas lente trifocal baixa a visão de longe também. Muito pouco, porque aquela região central da lente, da maioria das lentes, ela dá uma qualidade de visão bem satisfatória. O suficiente para o paciente ter uma qualidade de visão para longe boa. Então, acho que é isso que me incomoda um pouco ainda. Acho que o futuro, essas duas tecnologias, elas vão se juntar em algum momento e vão existir lentes que façam um pouco das duas modulações ao mesmo tempo.
Mas na minha experiência, as lentes de foco estendido não tem muita indicação, assim. As não difrativas, né? As lentes refrativas. Não sei se eu fui claro, não sei se deu pra você entender. Às vezes eu entro, começo a fosforilar muito na questão da ótica aqui, vocês me cortam. Não, eu acho que foi Vocês bem... devem saber mais ótica do que eu, né? Foi bem interessante a explanação. Então, assim, pelo que eu entendi, você não preocupa tanto assim, é trifocal, bifocal, foco estendido. É refrativa ou difrativa? E você tem uma preferência clara pelas difrativas, pelas difrativas. Exatamente. Lentes bifocais eu não uso já há um bom tempo. Sim. Então eu uso as lentes trifocais para frente. Eu coloco meio que trifocal tudo no mesmo balaio, porque, querendo ou não, entra na história das de foco estendido, difrativa que eu falei para vocês. A diferença é como você modula as ordens de difração, e se você junta duas corcovas lá você gera uma só e pronto. Então, as primeiras lentes, a primeira geração de lentes trifocais, você conseguia ver as 3 corcovas da curva de defocos bem certinhas, assim, né? Divisão de longe, divisão intermediária e divisão de perto. As lentes mais modernas, eles conseguem juntar os 2 morrinhos ali, divisão intermediária e divisão de perto, formando um só. Que para o paciente é muito legal, porque ele consegue ter uma amplitude de visão de perto maior, né? Então, nas primeiras lentes trifocais, o paciente tinha que achar... E nas bifocais, nem se fale, era muito maior essa dificuldade. O paciente tem que achar um ponto que ele enxerga bem de perto. Se ele fizer isso, ele não enxerga. Se ele fizer isso, ele não enxerga. Muitos pacientes estão ok, eles não estão nem aí para isso, mas isso é uma causa de desconforto. O paciente tem algumas outras atividades que não necessariamente são naquele ponto focal. Então, você ter uma lente que consegue te pegar aqui de 30 até 60, 70, é legal pra caramba. Então, isso já é um avanço. Das lentes bifocais, é um avanço ainda maior a questão do halo e do glare. Você tem só 2 ordens trabalhando difrativas, e elas são muito distantes entre si, então esses efeitos fotópicos eles são muito mais intensos. Uma lente difrativa com adição mais 4, você vai ter um pouco do focal e você vai ter um halo grandão, bem nítido, porque é só esses duas, você tá dividindo luz para 2 coisas só. Na lente trifocal ou quadrifocal, tem até pentafocal agora no Brasil, essas outras segundas, terceiras, quartas, quintas ordens de difração vão em vários pontos diferentes. Então, você pode ter 4, 5 halos de diferentes tamanhos, mas todos são mais tênues, eles são menos intensos do que aquelas bifocais que são utilizadas hoje ainda, mas eu não uso. Eu acho que o único benefício delas são o custo, que é menor. Então, hoje em dia, se o paciente não quer ter halo e glare de jeito nenhum, você acha que ele é um cara que não vai tolerar halo e glare, você tende a não indicar nem a de foco estendido difrativa. Eu vou conversar com ele, eu vou ver o que ele quer. Se ele aceitar um pouco de perda de visão de longe para ter essa amplitude, essa profundidade de foco para perto, tranquilo, a gente faz. Mas eu tento deixar bem claro pro paciente que ele vai perder uma linha de visão para longe. Então que é o que acontece. Você falou, assim, muita ciência, mas pensando, assim, na conversão ali do paciente, como que é, em geral, assim, a sua conversa com o paciente? É claro que vai variar, tem pacientes mais, menos instruídos, pacientes mais, ou que estão mais ou menos afim de saber, assim, detalhes, né? Às vezes o paciente só quer, cara, qual que é a melhor lente para mim? Mas, em geral, como que você conversa com o paciente e explica para ele essas opções, assim? A gente tem algumas ilustrações, tem uma tabelinha que tem todas as lentes diferentes, e eu explico cada uma faz cada vez mais simplista até, talvez. Eu ia falar de forma mais simplificada, mas às vezes é até simplista. Às vezes até a gente pula algumas informações que talvez seriam úteis, mas a sensação que eu tenho é que os pacientes às vezes se perdem um pouco em uma quantidade muito grande de informações. Então não tô falando para as pessoas ir lá e falar, põe isso aqui que vai ficar bom. Mas explicar, tentar ser o mais próximo do que o paciente poderia entender, assim, sem muitos termos técnicos. Eu falar, essa lente aqui é a lente que vai te dar uma visão para boa. Tem 3 focos, uma visão para longe, uma visão intermediária que é o computador, visão perto que é a leitura. Se ficar muito pertinho, você não vai enxergar. Se ficar muito distante, talvez você não enxergue também. Ela tem alguns focos fixos, então não é qualquer posição que vai ter uma visão boa. Tem uma visão boa num ponto mais selecionado. Mas é menos que eu explico antes. Antes eu explicava tudo, desenhava. Eu falo para todos os pacientes de halo e glare, eu falo para todos, eu tenho maquetinha da lente. Então, tá vendo essa lente? Essa lente tem uns disquinhos aqui como se fosse um disco de vinil, tá vendo os disquinhos? Esses disquinhos são os que te dão visão para perto. Sem eles, é essa outra lente aqui. Essa outra lente não tem disquinho. Mas sem eles, você não vai enxergar de perto. Então, com disquinho você enxerga de perto, sem disquinho você não enxerga de perto.
Os disquinhos são ótimos porque te dá visão, mas eles são ruins porque eles geram... E aí eu até tenho... Eu pego a luz do meu celular e jogo na maquetinha e forma um halo. Óbvio que não é exatamente... Tá vendo que forma um círculo ali, ó? É isso. Se você aceita ter isso... Ah, mas eu vou ficar sem óculos, doutor? Vai. Ah, então tá bom. Do jeito que a gente falou das coisas que são ruins pro sucesso da cirurgia, pra satisfação do paciente, o polo oposto é quanto que o paciente quer ficar sem óculos. Se o cara chega, doutor, eu quero tirar o óculos, você não precisa nem explicar muita coisa, porque ele vai ficar feliz. Ah, tem aula regular? Tá, tudo bem, não tem problema. Você vai tirar meu óculos? Vou, tá bom. É mais ou menos isso. E tem essa nova recomendação do conselho que até possibilita a pacientes que tem um cristalino só transparente fazer a cirurgia de catarata com fins refrativos. Não sei se já chegou a fazer, tem experiência com isso, e como que isso mudaria a tua indicação de lente ou se mudaria de lentes? A gente faz, né? Tá permitido nos pacientes hipermétropes. Os resultados são excelentes, né? Pacientes acima de 50, 55 anos, acho que tá no Acho que é 55. 55 anos. Funciona super bem, porque os hipermétropes são, querendo ou não, a melhor faixa de dioptria ali para você colocar uma lente difrativa. Então, se o paciente tem interesse de ficar sem óculos, eles ficam muito satisfeitos. Lá no hospital já tem sido de praxe, assim, ele vai para a equipe de refrativa para fazer uma cirurgia ablativa aí, eles já me encaminham e falam, não, no seu caso a melhor opção é colocar lente e o paciente fica bem. Daqui 26 anos eu vou ser o candidato aí sou hipermétrope de mais 5, vou fazer quando tiver 55 eu vou ser um candidato. Até lá já vai ter coisa diferente, hein? Tomara, né? Voltando assim à questão do paciente, assim, que você fez os exames lá pré-operatórios e tudo mais. Em qual paciente, em termos de alterações oculares, que você não coloca lente premium de jeito nenhum, assim, lente para correção de presbiopia? Córneas ruins, córneas irregulares, que eu não consigo corrigir astigmatismo. Doenças de retina, algumas? Tudo que gere uma maculopatia significativa, né? Então, o paciente tem uma retinopatia diabética leve. Tem uma paciente que é clássica, ela tinha 80 anos, tinha uma retinopatia diabética leve. Sem edema de mácula, sem nada, mácula limpinha, e ela tinha 40 anos de diabetes. 40 anos de diabetes, ela tem retinopatia diabética leve, ela cuida. Por que eu vou contraindicar uma lente trifocal para essa paciente? Ela vai ficar mais 40 anos com retinopatia diabética leve. Você conversa para ela, em alguns casos é até na diabetes específica, um fator de adesão ao tratamento maior para o paciente. Então você explica para o paciente, sua retina não pode piorar, cara. Você tem que cuidar cada vez mais da sua diabetes. Se você não prefere uma lente de foco estendido, que em teoria diminui menos o contraste, você... Diminui? É o que se vende, né? Você não tem essa percepção, né? Eu acho que é assim, eu acho que se você não quer diminuir o contraste desse paciente, você tem que colocar uma lente asférica. Entendi, não coloca nada. Não coloca nada para fins de correção de qualquer uma delas vai baixar a sensibilidade ao contraste. Eu não tenho dado que baixe mais que as difrativas. Provavelmente não. E depende do tipo de situação. Mas baixa. E isso eu tenho os dados. Baixa em relação a uma lente asférica. Então, se você acha que aquele paciente não pode... o paciente tem um glaucoma já perimétrico, mas tem a área central boa. Mas a gente sabe que esses pacientes têm baixa sensibilidade ao contraste. Você não põe nenhuma das duas. Você põe uma lente asférica. Ah, mas tem uma lente asférica que tem uma área central, blá, 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 blá. Então, para, gente. Calma aí. Por 20 anos, a indústria de lentes intraoculares falou pra gente que lente esférica era ruim e lente asférica era boa. Agora, a lente asférica não é mais boa porque tem outras coisas que são melhores. Pera lá. Alguém tá contando uma história aí. Ou contaram antes ou estão contando agora. Vocês decidem em quem que vocês querem acreditar, mas alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Então, eu ainda acredito que você ter uma lente que tem um foco único, você tá concentrando todos os raios num ponto. Se você não quer que aquele paciente perca a sensibilidade ao contraste, beleza, coloca uma lente asférica. Ah, mas lente asférica tem problema com concentração, por exemplo. Tem mesmo, a gente sabe. Se uma lente não ficou um pouquinho fora, uma lente asférica ficou 0,3, 0,4 fora do eixo visual do paciente, ele já perde toda a capacidade de asfericidade dela. Você começa a ter resultados até piores com uma lente esférica. Então, não é exatamente a discussão de hoje, a gente pode bater um papo outro dia sobre a questão ótica das lentes, mas... eu não gosto muito dessa teoria de assim, o paciente não pode... Se o paciente fica bem com uma lente, por conta de sensibilidade ao contrário, não tô falando por questão de perfil, de afazeres, não isso. Se o cara ficar bem, o cara tem
retinopatia diabética, colocou uma lente de foco estendido refrativa. Ficou bem? Aí fala, Ivan, eu fiz e o cara tá ótimo, você fala que não é bom. Esse cara eu tenho certeza que se tivesse colocado uma lente difrativa nele, ele ia ter ficado melhor. E é aquilo que eu falei pra vocês das polêmicas que eu ia... Boa. E no dia da cirurgia, né? Acho que isso é importante também. Se tem algum tipo de orientação que você conversa com os pacientes que é diferente? A cirurgia em si, de uma LIU Premium, ela muda quando você coloca uma LIU multifocal? Uma Muito monofocal? pouco. Na minha experiência, muito pouco. Vocês usam fento lá no H-Olhos ou não? Usa, mas eu não tenho um volume grande de fento, não sou o maior fanático por flax, né, por cirurgia assistida ao laser. Mas dá pra gente fazer, faz as duas coisas juntas, não tem problema nenhum, funciona bem. No dia de diferente, acho que assim, com lente difrativa, você pode no fim da cirurgia fazer uma centralização no reflexo de Purkinje, ver o reflexo na córnea, ver se a lente tá numa posição boa. Pode fazer isso sem problema. Funciona? Não. A lente vai ficar onde ela quer. A lente foi feita, construída e desenvolvida do ponto de vista de engenharia para ficar no centro do saco capsular. Então, se tem um saco capsular que não está centralizado com o eixo visual do paciente, difícil você manter ele no lugar. Isso é bem frequente. Você vai lá, coloca, deixa bem centralizadinho, no outro dia você vai ver fora. Então, não é bem assim. Pode fazer? Pode. Não tem problema nenhum. Funciona mesmo? Não muito. Eu quero voltar ainda naquela parte de contraindicações, assim. Então, você falou que o paciente tem uma córnea ruim, córnea irregular, falou de retinopatia diabética, se tiver alguma alteração central na mácula, provavelmente não vai colocar. Questão do glaucoma que você tinha falado, você acha que glaucoma leve, com centro da visão ainda preservados, com uma FOV ali, você percebe que a sensibilidade da FOV é boa ainda, você acha que dá para colocar? Ou... Dá sim. Eu acho que funciona bem. Tudo isso tem que ser explicado para o paciente. Isso não é uma decisão sua, no fim das contas. O paciente que tem que decidir. A doença é do olho dele, não do seu. Você tem que orientar ele, explicar, porque o glaucoma dele, se avançar, ele vai ter problema com a lente. Mas você, até do ponto de vista ético-médico, você tem que oferecer. Você tem que dar opção. E uma coisa que eu vejo que o pessoal às vezes não fala, eu não consigo indicar muita lente difrativa, não tenho muito bom resultado, não faço muito. Mas você fala que vai ficar bom? Você fala pro seu paciente que vai ficar bem? Vai dar certo? Não falo. O que você fala? Eu falo que tem efeito colateral, eu falo que não tiro óculos. Tipo, o cara joga contra. Como é que você vai não é vender um produto, oferecer um tratamento pro paciente que você mesmo não acredita? Então, e eu já fui assim. Eu, sei lá, não sou tão velho assim, mas há uns 7, 8 anos atrás eu não indicava muito. É confiança, então. Acho que falta um pouco de confiança do cirurgião. E você só vai ter confiança fazendo. Vem do paciente te agradecer, te abraçar, falar muito obrigado, trazer o óculos. E, tipo, a gente falou, tem alguém pra doar meu óculos? Eu não quero mais ele em casa. Então, são tantas histórias legais, é tanto paciente satisfeito, que vale a pena você correr atrás, você ter mais trabalho, você aceitar que um paciente ou outro vai te dar mais trabalho, vai ter mais retorno, você vai ter que explicar mais, talvez em algum momento tenha que trocar uma lente. Eu nunca troquei uma lente difrativa minha na minha vida. Pode ser que algum tenha ido com algum outro médico e eu não sei, mas eu nunca tive que trocar. Talvez porque eu explico bem pro paciente o que vai acontecer. Tem o paciente satisfeito? Tenho. Tem o paciente que tem queixa? Tenho. Mas o jeito de lidar que é difícil de ensinar até, né? Você tem que ir pegando, você tem que ver paciente. E a gente sabe que em alguns lugares, assim, em algumas clínicas, não é o próprio médico que faz essa conversa com o paciente, explica as tecnologias, os efeitos colaterais. Muitas vezes a pessoa delega isso para um técnico, uma enfermeira e tudo mais. Pelo que eu entendi, você mesmo que tem esse papel de explicar para o paciente. Você acha que isso é bom? Aumenta essa adesão? Com certeza. Você gasta um pouquinho de tempo ali no consultório, mas é uma coisa que eu acho também que é positiva. E eu tava lendo esses dias, assim, você tem que entender que tem 2 pacientes diferentes. Tem um paciente que é extremamente passivo em relação ao tratamento, ele vai falar pra você, doutor, faz o que você acha que é melhor pra mim, e ele nem quer saber. O paciente que eu vou desenhar, explicar a cirurgia, fala, não quero ver, doutor, não quero ver, só me opera. E tem o paciente, lógico que é um espectro, mas do outro lado tem o cara que é extremamente questionador, que quer saber todos os detalhes, que quer entrar no site para ver qual é, que quer falar com outro paciente que já operou para ver se ele tá bom mesmo. Então, esse é o balanço que você tem que ter de saber lidar com esses 2 tipos de personalidade diferente, né? Às vezes o cara que não quer saber muita coisa, se você explicar muito, ele vai desistir do tratamento.
E o outro cara, se você explicar pouco, ele também vai desistir do tratamento. A questão é, pensando assim, né, em estratégias de conversão e, enfim, a gente que estuda bastante vendas, né, só que mais nessa parte de ensino hoje em dia, o ideal seria você focar no benefício, assim, que a lente vai trazer, eu vou focar na transformação e não nos features ali da lente, ela tem isso, tem aquilo. Cara, o paciente não quer saber isso. O paciente quer saber os benefícios que ele vai ter. Olha, tal, você vai ficar assim, vai ficar assado, vai poder fazer sua palavra cruzada, ver seu jogo sem um óculos. Então, assim, acho que é importante ter essa noção, assim. E como tem um viés econômico, não é uma coisa assim, como o paciente, na maioria das vezes, a não ser que ele tenha acho que alguns planos de saúde muito tops deve cobrir e tudo mais, como tem esse viés econômico, o paciente fica um pouco mais assim, né, na defensiva algumas vezes, e como ele desembolsou, ele vai ter um pouco mais de crítica, eu acho, no pós-operatório. Então é importante explicar realmente, não negligenciar, assim, o que pode acontecer, porque se o paciente está pagando, se alguma coisa acontecer que você pelo menos não alertou, ele vai ficar um pouco mais, assim, questionador no pós-operatório. Agora, se tudo foi explicado e tudo mais, é claro que você não tem que ficar falando só de coisa ruim, senão o paciente não vai querer colocar, né? Mas eu acho que é importante alertar ele, assim. E ao mesmo tempo, se ele investiu um investimento que a gente sabe que é alto, ele vai ter uma sensação de que o olho dele tá melhor do que das outras pessoas. Sei lá, você nunca... Algum exemplo esdrúxulo aí, você foi trocar o óleo do carro, o cara falou, não, esse óleo aqui é melhor. Aí você, tá bom, coloca esse melhor. E você sai achando que você é o cara. Pô, eu coloquei o óleo que é melhor. Agora meu carro vai andar mais. Mas rola isso mesmo, tipo assim, Placebo, minha esposa fala assim, vai lá na farmácia comprar uma pomada lá pra assadura. Aí você vai lá, tem uma de 20 e uma de 90. Aí você fala assim, vou comprar essa aqui que é melhor e tal. Aí você chega em casa e fala assim, pô, tô dando um melhor aqui pro meu filho e tal. Então, tipo, mas rola um pouco essa sensação de poder, assim, né? A gente tem um aspecto que a gente lida com o consumidor, que é a relação à lente, mas a gente é o consumidor em situações muito parecidas em 1 zilhão de outras coisas. E a gente faz escolhas assim, não talvez dessa magnitude, mas quase todo dia. Tudo, ainda mais se você vai comprar, né, vamos falar, você vai comprar um carro. Aí você tem uma opção de alguma coisa ali que é um upgradezinho, uma parada assim, cara, você fica assim pensando, o que vai te fazer... Pagar 20 pau a mais por conta da roda. O que vai te... ou um teto solar, né, e tal. O que vai te fazer optar por isso, né? Você vai pensar, depois, sei lá, dirigindo um teto solar e tal. Então, tipo assim, a gente realmente vive essas situações, né, essas decisões. Então, às vezes, fazer uma engenharia reversa, assim, do que faria você fazer essa compra e tal. O paciente tem que ver valor. É isso, aquilo que você estava falando, né? E tem uma outra frase que é muito boa, o Dr. William fala, você tem que oferecer o sonho para o paciente, não o produto. Exato, então, transformação. Cria a necessidade, explica para ele, você não gostaria de ficar sem óculos? Não ia ser bom você, sei lá, o que você faz? Eu nado, não ia ser legal você nadar sem óculos, enxergar, mergulhar? O paciente meio que usava máscara de mergulho com óculos dentro, não sei se vocês já viram óculos para máscara de mergulho, porque ele não usava lente de contato, então ele tem o óculos, tem a máscara e por dentro você encaixa uma lente multifocal, porque também não pode ser só, senão ele não enxerga pra perto. O cara põe uma lente difrativa, ele nunca mergulhou desse jeito na vida. Você não, por exemplo, você vai... Você é o cara que tá, assim, né, um exemplo também esdrúxulo, mas com essa coisa de vendas, assim, né? Você vai comprar um carro aqui que chega até 100 por hora ou um carro que chega até 150 por hora. Na hora que você for vender pra pessoa, você vai falar, não, você vai poder chegar mais cedo em casa para ficar com a sua família. Então, você não vai falar assim, você vai correr a 150 km por hora. A mesma coisa, assim, você tem que envolver o paciente, explicar a transformação. E uma coisa que eu gosto de falar com os pacientes, assim, e realmente é verdade. É uma decisão muito única na vida dele. É o único momento que você vai poder trocar o seu cristalino por uma lente. Você não tem outra oportunidade. É um tiro. Então, assim, se você optar aqui por uma lente que tem menos tecnologia, que não vai te trazer essa independência de óculos, você nunca mais vai poder voltar atrás dessa decisão. Então, realmente é uma decisão muito importante. E eu acho que quando o paciente pensa dessa forma que realmente é um momento único ali para ele, a chance dele refletir melhor e não ficar só com, vou pegar o que não tem que gastar dinheiro nenhum, acaba sendo uma decisão assim que ele toma com mais cautela. Às vezes ele vai trazer um familiar. É até interessante isso também. Eu acho que aquilo que você falou de
não falar de lente na primeira consulta é uma coisa também que eu sempre fiz, assim, eu acho que não é legal, assim, você já ficar na primeira consulta falando de lente, então pedir primeiro os exames, o cara volta, de repente no retorno ele traz um familiar, eu acho que isso é bem interessante isso. Eu, inclusive, conheço gente que, assim, o oftalmologista forçou a venda na primeira consulta, o paciente fechou o negócio ali, foi para casa, começou a passar os dias em casa e falou, putz, eu acho que eu me precipitei. Voltou lá e cancelou E às vezes no procedimento. segundo médico que ele for, ele vai Foi mais fazer, tranquilo, entendeu? ele foi- Ele vai fazer, porque realmente o paciente também tem que sentir que você não tá querendo só fazer ele, né, enfim, investir a qualquer preço e tudo mais. Perguntar do acompanhamento com esse paciente. Então, quando você coloca uma linha premium, como é que você costuma acompanhar esse paciente longitudinalmente? Você vê ele na primeira semana, no primeiro mês? Como é que as percepções que você vê, assim, o halo e o glare já começam na primeira semana, ou vai aparecer mais tardiamente? Como é que funciona? Nosso pós-operatório é meio padrão lá, um PO1, PO30. Nesse intervalo faz mapeamento de retina para checar se tá tudo bem. Nossa melhor amiga nessa brincadeira toda é a tal da neuroadaptação, né? Então, tem que dar tempo ao tempo. Uma coisa que é importante, cirurgias monoculares, um olho só, não funciona bem, não fica legal, o paciente vai ter muito mais sintoma porque os dois olhos, você não consegue criar uma neuroadaptação enquanto você não tiver os dois olhos operados, então, vou fazer só um olho e depois eu vejo como fica. Eu tento fazer com que o paciente não faça isso de qualquer forma. Fala, não, vamos operar, distância curta, é melhor, a recuperação é melhor, e é mesmo. O cara opera numa semana um olho, na semana seguinte opera o outro olho, um mês e meio depois da primeira cirurgia ele tá bem já. Mas é comum o paciente, principalmente em relação aos efeitos fotópicos, ficar aí 2, 3, 6 meses. Mais que 6 meses é raro, mas pode acontecer. Uma coisa que pouca gente fala, e que não tem relação só com lente premium, com qualquer uma das lentes, principalmente as asféricas, é a questão da disfotopsia negativa, né? Que é algo muito pouco falado e é muito frequente e os pacientes têm muito sintoma com isso. Só que a gente não tem uma solução, então todo mundo deixa aqui meio quieto a história. Mas é uma fonte também de desconforto importante, né? O paciente notar aquele colchete, né? Aquela meia-lua temporal, isso é algo que o paciente sente bastante desconforto também. Mas não relacionado diretamente às lentes difrativas. E você aplica algum questionário de satisfação no pós-operatório ou basicamente você mede os resultados, mas sim, na forma qualitativa na conversa Nos pacientes com o paciente? do estudo científico que a gente faz, sim. Então, os pacientes que estão dentro do protocolo, a gente faz 2 questionários de visão, tanto de visão para perto como de qualidade visual no pós-operatório, junto com avaliação de sensibilidade ao contraste e outros exames. Cara, quase que dá vontade de não fazer, porque é muito bom para todas as lentes. Então, eu sei que no meu olho eu escolheria uma lente em relação à outra, porque eu acho que ela tem alguns benefícios. Para o paciente, é muito difícil a gente achar uma tendência realmente clara de que uma lente é melhor que a outra. Do ponto de vista de focos, a gente pode até questionar alguma coisa, mas de satisfação do paciente, os pacientes bem indicados, eles ficam felizes com qualquer um tipo das lentes que a gente usa lá. Eu não sei se você tem algum conflito de interesse, mas se fosse fazer alguma cirurgia em você, qual lente que você colocaria então, já que você falou que você tem alguma preferência? Se você não quiser falar, não tem problema. Não, eu tenho conflito de interesse com a Johnson, com a Alcon em relação à lente. Eu colocaria a Open Optics ou Synergy, eu acho que são as duas lentes mais modernas. Tenho bastante... Tenho um N grande de lente Atelisa, fiz algumas Physiol também, fiz algumas Ray 1, mas eu acho que as duas, elas estão uma geração à frente dessas outras lentes, por conta daquilo que a gente explicou de profundidade de foco de perto. Então, elas conseguem ter uma amplitude de foco para perto um pouco maior do que as outras. A Synergy, que é a da Johnson, que recém-lançada, ela consegue até, talvez por uma herança aí da Tecnis mais 4 antiga, ela consegue dar até um pouquinho mais de visão mais próxima. Então, o paciente consegue juntar um pouco mais perto do rosto e ainda ter uma visão nítida. Então, são as duas lentes que eu mais uso. Você tem experiência com a Vivit ou Tenho. A gente fez bastante também. E o que você achou? Ela entra no outro lado, né? Aquela discussão que a gente falou das lentes refrativas, né? Uhum. Então, eu acho que a Vivit funciona bem para pacientes que não querem ter halo e glare nenhum. Mesmo que eu já tenho casos que eu já tive halo com lente Vivit. O paciente vai ser aí um J2, J3. Muitas vezes ele fica satisfeito com isso. Eu vou fazer uma monovisão com Vivit. É legal? É legal, mas lembra que eu falei que essas lentes, elas baixam visão para longe. Então,
Se você fizer monovisão, você vai baixar mais ainda a visão de longe. O paciente tá ok com isso? Maravilha, manda bala. Acho que a gente pode entrar nas perguntas da Vamos ver, audiência isso aqui, aí. né? Então, uma delas o Ivan já respondeu, que é o que acha de multifocal somente em um olho. Você já falou que acha que é ruim, né? Que aumenta sintomas de halos, glare, e então A gente você já não fez gosta. até em paciente jovem, às vezes, né? O cara teve uma catarata traumática, você pode fazer... Na época que o Emílio tava lá na Santa Casa, a gente fez um protocolinho desses casos, paciente jovem com catarata unilateral, colocar uma lente difrativa em um olho só, não fica legal. Funciona, o paciente enxerga, mas ele sempre vai ver um olho diferente do outro, não vai ter... Hoje eu vi um paciente com uma lente, um cara jovem também, que hoje ele tá com 40 anos e começou a ter catarata no outro olho. No olho esquerdo eu fiz uma Symphony nele, o cara ficou, menos 0,25. Ele com esse olho era, quando operou, sei lá, 20 parcial, J3, só que com o outro olho era emétrope 20 J1. Então o cara não consegue ver benefício nenhum naquela lente. Ele não consegue entender se ele tivesse colocado uma lente monofocal pra perto, ia estar tudo embaçado, ele não ia conseguir mais trabalhar direito, ia ter que fazer um óculos, às vezes, com a adição de um olho só, ia ficar uma bagunça. Então, e nos pacientes idosos eu sempre tento fazer bilateral, eu acho que os resultados são muito melhores. As curvas de defoco, você ganha pelo menos uma linha quando você tem essa lente implantada nos dois olhos do que monocular, né? E o desfecho você não vê diferença se ele faz uma multifocal uma semana depois ou se ele faz um ano depois. O desfecho depois de 3, 4 anos é igual, assim. Ele vai enxergar bem binocularmente com os dois. Ah, sim, se ele demorou um tempão, depois que ele operou outro... Isso é bem clássico também, o cara fica um ano reclamando que não ficou boa a cirurgia, depois que ele opera o outro olho, fala, não, agora resolveu. Mas resolve então, Aí mesmo dá que... vontade de falar, pô, eu avisei. Bom, vou fazer mais uma pergunta aqui do P. Novaes, que é até uma pergunta que eu acho legal você responder, porque tem bastante gente que é a favor, gente que é totalmente contra, então sobre blend de Liu. Tipo assim, usar diferentes tecnologias, uma foco estendido com uma bifocal, trifocal, enfim, você é a favor, você não faz, você acha que tem indicação? Eu não faço, não sou contra quem faça, acho que cada um tem a experiência que tem, e eu respeito a experiência de todo mundo. Eu não gosto nem de monovisão, por conta disso. Um olho ficar diferente do olho. Me irrita um olho ficar diferente do outro, porque o paciente vai ficar... É muito difícil o paciente entender que esse era o propósito. Então, tem paciente que eu operei há 10 anos atrás com monovisão e todo ano ele volta e fala, o olho esquerdo não ficou bom, né, doutor? O olho esquerdo é o olho de perto. Ele entende que é o olho de perto aquele. Então, os blends no papel, para mim, funcionam super bem. Você olha, junta as curvas de defoco, você consegue dar uma amplitude de visão interessante. Funciona, mas eu não sou fã dessa questão de ter olhos diferentes, um para uma coisa, outro para outra coisa. E eu acho que com as tecnologias mais modernas, simplesmente não precisa fazer isso. Você vai ter mais dificuldade com neuroadaptação, você vai ter sintomas fotópicos diferentes de um olho para o outro. Vai ficar bem? Vai, com certeza vai. Mesmo se... Tem uma Mas pergunta, não sou fã, não. uma pergunta aqui do Nader Ais. Mesmo se um paciente... Por exemplo, tem um caso do meu pai, assim, ele usa lente de contato monovisão há 20 anos, por exemplo. Mesmo assim, você teria preferência por uma trifocal ou uma EDOF, ou se o paciente está super acostumado com monovisão de lente de contato, você consideraria fazer monovisão hoje em dia? Esse é o único caso que eu faço monovisão sem muita dor de cabeça, assim. O cara que já usa na lente de contato, aí é difícil bater, né? Mas mesmo esse cara, se você conversar direitinho com ele, ele tem alguns sintomas. Então ele tem que virar a cabeça para ver o retrovisor, ele vai no cinema e não consegue ver o cinema 3D de forma certinha. Ele tem algumas coisas que ele perde um pouco de profundidade de foco ali na questão de perto, vai fazer alguma coisa, às vezes erra. Se ele usa muito tempo, ele já adaptou. Mas pode ter algum sintoma, ele pode se beneficiar, eu explico, eu dou opção. Mas via de regra eu faço a monovisão mesmo, já. Time que tá ganhando, não vamos mexer, né? Boa. Minha mãe tem monovisão, meu tio tem monovisão. Funciona bem também. Eu só não gosto de oferecer monovisão como primeiro tratamento para o paciente. Acho que hoje em dia a gente tem tecnologias melhores. E eu tenho, se for colocar no papel, acho que eu tenho mais paciente insatisfeito com monovisão do que com lente difrativa. O Igor perguntou dos exames essenciais para indicar uma Liu Prime, a gente já falou, né? Então, só lembrando aqui, um exame de córnea, se tiver uma tomografia melhor, mas uma topo bem feita, uma biometria óptica, um OCT, principalmente nos casos que você não tiver um retinólogo experiente para avaliar a mácula, e
PAN, né? Você falou que faz, é bem controverso, Super, né? super. Enfim. É bom, eu acho que o PAN funciona bem pra você ter alguma legitimidade na cirurgia e ter uma questão meio de aparato legal, assim, que não, isso ainda ajuda. A Carol perguntou das contraindicações das trifocais, a gente já mencionou também, mas lembrando aí, olho seco grave, córneas irregulares, maculopatias aí mais significativas, né? Então isso daí a gente já passou também. Lembrar também dos estrabismos, né? Importante. Da ambliopia. Acho que tem várias, né? A gente não vai conseguir falar de todas as contraindicações, mas tomar cuidado com os estrabismos, isso... Tem que fazer avaliação, é importante fazer avaliação na consulta Até oftalmológica de importante cover, fazer... E ter aquele bom senso também, né? Às vezes a catarata que o paciente tem ali não justifica a baixa visual que ele tem, ele fala que tem uma baixa visual há muito tempo, lembrado que ele pode ter uma ambliopia, né? Aí você vai fazer uma faco, botar uma puta lente top e o cara não vai melhorar. Não, e assim, no consultório eu vejo muita paresia que não foi diagnosticada antes, e o paciente fala, não enxergo direito, aí você vai ver, caraca, quando eu tampo um olho melhor, fala, tem uma coisa errada. Aí você começa a explicar, ele começa a falar, não, as imagens são meio duplas. Aí você faz um prisma cover rapidinho, você já faz o diagnóstico, paresia e tal, não sei o quê. Então, você vai indicar uma lente trifocal nesse cara? Ele não vai fundir em nenhum momento. Mais pra frente, talvez, aí não é mais minha área, eu já... Mesmo sendo aluno do Souza Dias, eu já não lembro mais os detalhes, mas... Uma grande parte dessas paresias são... Você pode até pôr, mas o cara vai ter que usar um prisma depois por cima, você não vai tirar o óculos dele. Tá louco, né? Bota uma multifocal, depois um prisma, né? Uma última pergunta aqui que eu acho que é bem interessante, é uma dúvida que muita gente tem. Paciente optou por uma Liu Premium, teve uma complicação intraoperatória, por exemplo, uma ruptura de cápsula posterior, ou alguma complicação que você não possa colocar aquela lente que foi indicada. Como que você lida com isso? Deve ser bem raro. Na sua prática já deve ter acontecido. Como que você explica para o paciente depois? Como é que funciona assim? Eu já tive no primeiro olho, que é mais tranquilo, e eu nunca tive no segundo olho. Então, eu até brinco que eu tô cada dia mais próximo do dia que eu vou romper a cápsula de um segundo olho, que eu acho que é bem mais complicado. Tem que explicar, né? Assim, existem opções, a gente tem lentes três peças, então dá pra você... Já fiz isso, então você teve uma altura de cápsula, pode deixar assim, você não tem lá na mão, deixa o paciente afástico, coloca a lente difrativa depois, dá pra fazer. Mas via de regra eu já parto por uma lente monofocal e explico pro paciente. Isso eu explico antes da cirurgia pro paciente também, falo, tudo isso que a gente conversou sobre lentes, isso depende da hora da cirurgia, pode ser que no momento da cirurgia, esse implante não seja possível. Tudo bem. Acho que aí o mais tenso talvez seja quando você faça uma cirurgia de troca de cristalino transparente, né? E aconteça alguma coisa. Catarata mole é muito raro, né? Acontecer alguma coisa, mas... E o paciente... O hospital reembolsa o paciente nesses casos? Se for colocado uma lente monofocal para ele? Devolve o dinheiro da lente. Boa. Inclusive, a gente tem um certo respaldo lá, por exemplo, o paciente fez... Acho que isso faz uma baita diferença para você começar a indicar com mais tranquilidade, né? Então, o paciente pagou por uma lente difrativa, ficou com uma metropia residual grande, a troca de lente ou a refrativa que for feita em cima, o paciente não vai ter custo. Acho que esse respaldo é importante. Você falou de trocar lente que você nunca tinha trocado nenhuma difrativa, né? Então, você nunca... Paciente insatisfeito, assim, com muita queixa, você vai sempre levando ali e tal. Eu nunca troquei paciente meu, né? Paciente de outros médicos eu já tive que trocar algumas vezes já. Troca de lente é o terror, né? É o terror. E o paciente não tem ideia de quão tenso que é aquela cirurgia. Pode ser a coisa mais lisa do mundo, pode ser uma cirurgia de 10 minutos. Pode ser uma cirurgia de 1 hora que não solda, não adianta. É uma caixinha de surpresa. A reoperação, qualquer uma, é uma caixinha de surpresa. Então, eu evito ao máximo. Eu não gosto de fazer troca nem pra metropia, só se for coisas muito bizarras. Meu paciente ficou, sei lá, com 1,5 de miopia, eu sou muito mais fazer uma cirurgia de superfície do que fazer uma troca de lente. Eu já coloquei uma Tecnis bifocal de 3 peças. Quais outras que tem de 3 peças? Só Tecnis. Só Tecnis mesmo, né? É a ZMA. ZMA. Uma experiência de colocar e o paciente ficou bem, assim. Tem a Restor. Não sei se tem ainda, mas tem a Restor mais 3, se não me engano, mais 3,5, né? Faz tanto tempo que eu não coloco. Das trifocais não tem, Das trifocais, não. Boa. Que tem também 3 peças. E outra coisa que funciona aí em alguns casos de ruptura que não é tão grande, assim, não foi aquela rasgadura completa,
você pode colocar a lente dentro do saco capsular e fazer um abotoamento reverso, né? Funciona. Se for uma rotura mais central, circular, um pouco mais regular. Se for central, regular, pequena, você vai colocar no saco e não vai mudar nada, como se fosse uma rex posterior. Mas pegou, por exemplo, fez um corte até o equador, mas só de um lado, não rasgou inteiro, não é aquela que abre a cápsula para baixo, assim, e começa a vir vítreo. Às vezes até abriu grande, mas você tem uma hialoide que tá estável, você consegue colocar a lente 90 graus, onde tá a rotura, abotou a ótica para cima ali, funciona. Mas eu não sou fã. Puta, é tão pouco que acontece. Quando acontece, eu quero sair da cirurgia e dormir tranquilo, entendeu? A pior coisa que tem é fazer uma cirurgia que você acha que não ficou do jeito que você queria, e você fica até o outro dia esperando. Puta, será que a cliente vai estar lá? Nossa, porra, a pior coisa do mundo é isso, cara. Ainda mais não dá pra... Não dá. Mas você chega lá, mas cadê a sua lente, velho? Não rola mais. Boa. Acho que que deu pra cobrir todos os assuntos que a gente tinha planejado. Passou rápido. Deu quanto tempo aí, Stefano? 1 hora? 1 hora, boa. Obrigado pela presença. Imagina, foi legal, me diverti, bacana. Cara. Me chamem mais aí. Vai ter já fazendo a chamada, vai ter o Facotalks dia 25 de julho. O Dr. Ivan vai estar com a gente no Facotalks. Bora lá. A gente vai falar bastante sobre o Leo Premium, vai aprofundar mais em alguns assuntos. E também vai ter o festival de vídeos cirúrgicos, né? Que a gente vai... Estão abertas as inscrições, estão pedindo para todo mundo mandar os vídeos. Tem bastante gente mandando vídeo já. E a gente vai premiar com uma caixa de Faco o primeiro colocado das 2 categorias, né? Principal e revelação. E vai dar uma inscrição do nosso curso também. Então... Prêmio bom, hein? Todo mundo participa aí. Maneiro, pô. Parabéns pela iniciativa aí. É isso aí. E é isso, né? Valeu, galera. Até o próximo. Semana que vem tem mais. Obrigado, Ivan. Boa noite a todos. Obrigado a vocês. Valeu. Um abraço. Valeu.